Olá! Imagina só que existe um segredo com 2000 anos escondido de propósito pelas maiores instituições religiosas do mundo. A teoria que vamos ver hoje sugere que há um poder adormecido dentro de cada um de nós. Um poder que está ligado a uma pequena glândula, bem no centro do nosso cérebro. Hoje vamos mergulhar na conspiração da glândula pineal. O ponto de partida é um versículo da Bíblia que muita gente conhece, mas e se a tradução que aprendemos na catequese não estiver certa? A teoria defende que o segredo não está na bondade do olho, mas no facto dele ser singular. Pensem bem, por que é que Jesus falaria de um único olho se nós temos dois? A resposta, segundo esta fonte, muda completamente as regras do jogo. E a chave para isto tudo, segundo esta análise, está numa única palavrinha grega, aplos. Tradicionalmente foi traduzida como bom, mas o seu significado literal é único ou singular. De repente, o versículo deixa de ser uma lição de moral e passa a ser quase como uma instrução, a apontar para um órgão físico, um órgão específico e singular no nosso corpo. E que olho singular poderia ser esse? Pois a teoria aponta sem rodeios para a glândula pineal, aquela pequena glândula com a forma de uma pinha que fica mesmo no centro geométrico do cérebro e que, curiosamente, em muitas tradições místicas é chamada de o terceiro olho. E aqui chegamos ao coração da conspiração. A alegação é bombástica. A glândula pineal não é só um órgão, é uma antena, uma ligação direta ao divino. Uma ligação que, segundo esta perspectiva, as religiões organizadas têm feito de tudo para esconder, precisamente para manter o controle sobre as pessoas. Ok, mas se esta mensagem era assim tão importante, como é que foi simplesmente apagada? Bom, a teoria apresentou o que diz ser uma cronologia de eventos históricos, uma espécie de rastro de provas de uma supressão feita com muita intenção. A fonte aponta para momentos cruciais da história. Começa lá atrás, no concílio de Niceia, quando de dezenas de evangelhos só 4 foram escolhidos. Depois passa por séculos de controle apertado sobre o que cada versículo queria dizer. E acaba até em traduções alteradas, como na famosa versão King James. Cada passo, argumenta-se, foi um movimento para concentrar o poder na instituição e tirar o poder espiritual das mãos do indivíduo. E, para dar força a este argumento, a fonte vai buscar textos que ficaram de fora, como o Evangelho de Tomé. Vejam bem o que diz este trecho. A luz está dentro de um homem de luz. A ideia é clara. A divindade está dentro de nós. É o oposto da ideia de que a salvação tem de vir de fora, de uma igreja, de um padre. Mas a teoria não fica por aqui. Fica ainda mais interessante. A alegação é que, apesar de terem tentado apagar tudo, as pistas nunca desapareceram. Em vez disso, foram codificadas, escondidas, à vista de todos, em símbolos na arte e na arquitetura que vemos todos os dias. O argumento é que este padrão não é coincidência. O símbolo do terceiro olho, ou da pinha, que é igualzinho à nossa glândula pineal, aparece em todo o lado. No Egito Antigo, na Índia, em várias culturas que supostamente não tinham contacto entre si. Sempre como um símbolo de iluminação, de poder espiritual. E é aqui que a teoria se torna, muito provocadora. A fonte pega nestes símbolos todos e leva-nos diretamente para o coração do Vaticano. E o que é que encontramos lá? A maior estátua de uma pinha do mundo. O próprio cajado do Papa tem uma pinha no topo. A alegação é que isto é a prova de que eles sempre souberam do segredo. Portanto, para quem defende esta teoria, a conclusão é clara. A repetição destes símbolos não pode ser por acaso. É um reconhecimento secreto, um pescar de olho a um poder que é publicamente negado, mas que nos bastidores é conhecido e reverenciado. Mas esta análise não se fica pela história e pelo simbolismo. Ela tenta encontrar provas na ciência de hoje. A alegação é que a neurobiologia moderna está, sem querer, a confirmar estas crenças antigas e a explicar o mecanismo biológico por trás delas. A teoria agarra-se a estudos que mediram a atividade cerebral de pessoas em meditação profunda, como monges e freiras. E o que é que descobriram? Algo impressionante. Um aumento de até 300% na produção de uma substância muito específica no cérebro, o DMT. DMT, o que é isso, afinal? É um psicadélico potentíssimo que o nosso próprio corpo produz, supostamente na glândula pineal. E não é por acaso que lhe chamam a molécula do espírito. As experiências que provoca são muitas vezes descritas como encontros místicos, revelações divinas. É basicamente a ponte química entre o nosso cérebro e o que chamamos de espiritual. E esta ideia não é só de teóricos da conspiração. A fonte apoia-se em investigadores como o Dr. Rick Strassman, que passou anos a estudar o DMT. E a conclusão dele é esta, preto no branco. A glândula pineal parece funcionar como um portal biológico para estas experiências. Ok, tudo isto soa muito bem, mas
há um problema, um grande problema. A mesma fonte destaca estudos que mostram que em quase 90% da população ocidental, esta glândula está a calcificar, a ficar dura como pedra. E este processo, segundo a teoria, está literalmente a fechar o portal. E qual seria a causa desta calcificação em massa? A teoria aponta o dedo a um suspeito muito comum e extremamente controverso: o flúor que é adicionado à água que bebemos. A alegação é que o flúor tem uma afinidade especial pela glândula pineal. Acumula-se lá e, com o tempo, desliga. Isto leva-nos à pergunta de €1.000.000. Se aceitarmos estas ideias, que temos um portal espiritual e que ele está a ser bloqueado, a pergunta óbvia é: porquê? A quem é que interessa que este terceiro olho se mantenha fechado? É aqui que a fonte descreve o que chama de sistema de controlo. A fonte descreve um sistema de controle em 3 camadas. A primeira e mais óbvia é religiosa. Se as pessoas não conseguem encontrar Deus por dentro, têm de o procurar fora, numa igreja. A segunda é política. Gente que depende dos outros para a sua espiritualidade é mais fácil de controlar. A terceira, bem, é mais esotérica e fala de colheita energética em rituais de massa. E vamos falar de dinheiro. Só no primeiro nível, o religioso, os números são astronómicos. As organizações religiosas a nível global movimentam mais de $1 bilhão por ano. É mais do que a economia inteira de muitos países. Manter as pessoas dependentes é, visto desta forma, um negócio muito, muito lucrativo. A teoria aponta para o que diz ser uma contradição gritante. De um lado, a mensagem original: o meu reino não é deste mundo, desapego total. Do outro, a realidade institucional: o Vaticano, um Estado soberano, com banco, exército, poder político, um reino bem deste mundo. Portanto, depois de toda esta viagem pela história, pelos símbolos e pela ciência, a mensagem central que a fonte quer deixar é, na verdade, muito simples, mas poderosa. O poder espiritual, a ligação ao divino, a tal luz, nunca esteve numa instituição, num prédio ou num livro. Sempre esteve dentro de cada um, à espera de ser redescoberto. E é com esta pergunta que esta análise nos deixa. Se a teoria estiver certa, se este portal interior realmente existir, talvez a questão mais importante não seja se ele é real ou não, mas sim quem é que beneficia, quem é que ganha poder e dinheiro, se ele continuar firmemente fechado para a maioria de nós.